Queridos, uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida e por tudo que Ele tem feito por nós, né? Estamos hoje na última lição, né, desse trimestre, é o encerramento, né? E tenho certeza que ao longo de todas essas lições, Deus edificou a nossa vida através da palavra, né? Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela rica oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre, que está aqui, pela confiança, né, de poder estar ministrando essa aula mais uma vez para você. Eu gostaria que você pegasse um lápis, certo? E papel na sua casa, porque nós temos aqui hoje bastante versículos, né, para contextualizar essa aula. E pedir a você que depois compartilhe esse vídeo, né, como diz os internautas, dê o seu ok aí, o seu joinha, né, compartilha, porque nesse período de quarentena tem muita pessoa sem ouvir a palavra. Então, o que nós vamos falar hoje aqui é Bíblia pura, então tenha medo de divulgar não, certo? A gente tem que ter medo e cuidado de divulgar quando é heresia, mas a palavra de Deus, ela tem que ser divulgada mesmo, tem que ser disseminada, não é? Antes de começar essa aula aqui, olha só, nós temos aqui, ó, a nova lição do segundo trimestre, né, de 2020. Eu não sei se você recebeu, mas se você não recebeu, com certeza você vai receber. E o título dessa lição aqui, ó, a Igreja Eleita, não é? Que diz assim, remida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, se você não recebeu, você vai receber a sua. Louvado seja Deus. E vamos então à nossa lição de hoje, né? Que tem por título, né? Desde já eu quero agradecer a você que está aí na sua casa, não é? E antes de a gente começar aqui no título da lição, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, né, por essas lições que já passaram, pelo Espírito Santo que esteve presente conosco para ensinar aos professores, né, dar estratégia, aos alunos para vir à escola bíblica, porque é o Espírito Santo quem faz isso. Então, assim, desde já eu peço que você dobre o seu joelho ou feche os seus olhos aí na sua casa e vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar por mais uma rica oportunidade de ministrar uma aula e por tudo que o Senhor tem feito por nós ao longo desses anos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito mais uma vez, porque é Ele quem nos ensina, é Ele que dá sabedoria ao aluno, é Ele que dá conhecimento ao professor e é Ele que visita o coração de todos. Espírito Santo, vai na casa de cada um, que cada um possa aprender contigo nessa noite, porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada. Desde já que agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Olha só, lição de número 13, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Então aqui a gente já aprende uma grande lição, né? Com esse título a gente já aprende uma grande lição, né? O Novo Homem em Jesus Cristo. Então, se não for por Jesus, não tem como eu ser uma nova criatura, um novo homem, né? Você pode até conhecer alguém que parou de fumar, que parou de beber, e dizer, mas rapaz, ó, fulano até melhorou a saúde, né? Melhorou a qualidade de vida, mas a expressão fulano é uma nova criatura só através de Cristo. Então, o novo homem é só em Jesus Cristo, né? Não tem como. O texto áureo da nossa lição diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. A nossa verdade prática diz assim, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra, né, para você que não tem a lição, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao 16, que diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, louvado seja Deus por essa leitura, um texto maravilhoso da Escritura Sagrada, não é? Bastante conhecido da igreja. E antes da gente ir lá para a introdução, nos seus tópicos e subtópicos, eu queria frisar aqui, irmãos, porque Jesus aqui já ensina muita coisa nesse texto que nós lemos, mas tem duas coisas aqui que são muito importantes. Ora, o texto fala de um camarada chamado Nicodemos, né? Aqui, Nicodemos, ele era um fariseu e uma autoridade entre os judeus, né? E o texto diz que uma noite ele foi ter com Jesus porque ele se interessava, né? Ele se interessava conhecer, saber mais sobre Jesus. Nicodemos sabia que Jesus era enviado de Deus, né? Tanto é que ele vai falar isso, no versículo 2. Ele diz assim: tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, assim, ele reconhecia, né, pelas escrituras aqui, ele reconhecia o poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Mas aí, Jesus, ele é surpreendido porque Jesus disse assim, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Tá? Necessário que você nasça de novo. E Nicodemos não entendeu, né? Ele perguntou: como pode um homem, né, entrar de novo na barriga de sua mãe? Verso 4, né? Por quê? Porque os judeus, eles não acreditam, né? Não acreditam em reencarnação. Não acreditam em reencarnação. Então, essa ideia de nascer de novo era muito complexa para um judeu entender. Então, Jesus teve que explicar a Nicodemos que esse nascimento aqui era um nascimento espiritual, não é? E aí Jesus, que não deixa passar nada, meu irmão, não é? Jesus é a pessoa que eu conheci que mais fala a verdade, que mais diz palavras duras, se engana os cristãos, que Jesus não dizia palavra dura. Certa vez ele estava num discurso e os discípulos disseram: o discurso está duro, mestre, despede o povo está indo embora. Jesus disse: se você quiser ir embora, pode ir também. Aqui ele vai dizer duras palavras para Nicodemos. E eu quero que você acompanhe comigo aí no versículo 3 da leitura. Olha o que Jesus disse para Nicodemos. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Se você, qualquer pessoa escutando essa aula, se não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus. Mas Jesus vai dar outra verdade aqui, muito mais dura, no verso 5.
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Olha só, irmão, que coisa linda. Mas olha que palavra dura para a minha e para a tua vida, louvado seja Deus. Aquele que não nascer de novo, ou seja, não nascer da água e do Espírito, nem pode ver, nem pode entrar no reino dos céus. É Jesus que disse. Então veja que palavras duras, palavras fortes, mas são palavras que nós, a humanidade, está precisando ouvir ultimamente, porque são essas palavras que vão nos colocar no céu, no lugar onde Deus quer estar conosco, certo? Vamos para a nossa leitura, para a introdução? Olha só, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão, Cristo. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine. Então, essa lição de número 13, nós vamos falar sobre o novo nascimento, a santificação e a justificação, certo? Cada um com seu objetivo, claro. E o primeiro tópico, veja só, o primeiro tópico diz assim: o nascimento do novo homem. E esse primeiro tópico, ele tem 3 subtópicos. 4 subtópicos. Vamos ao primeiro subtópico. Diz assim: nascido não do sangue, nem da carne. Aí diz assim: no prólogo de seu evangelho, ou seja, no prefácio, essa palavra prólogo, prefácio, introdução, ou seja, na introdução do seu evangelho, o apóstolo João afiança, ou seja, afirma, garante que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Para aí um pouquinho. Até aqui onde lemos. Primeiro, o novo homem não é aquele que tem apenas o exterior transformado, mas principalmente o interior. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Então, ninguém pode afirmar ser um novo homem, uma nova criatura, só porque não bebe, só porque não fuma, só porque não trai o cônjuge e etc., sem que o seu interior seja transformado. Aliás, essa palavra transformado é interessante, sabe por quê? O primeiro milagre de Jesus, aonde foi? Nas bodas de Caná da Galileia. Evangelho de João, capítulo 2. Qual foi o milagre que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Então, ele transformou. Por quê? O maior milagre ainda é o milagre da transformação. Você pode estar na igreja, você pode cantar, você pode louvar, você pode pregar, você pode participar do culto de doutrina, você pode participar da escola bíblica, você pode pintar a igreja, você pode tirar serviço de portaria, mas se sua vida não foi transformada, é preciso ouvir o que Jesus disse a Nicodemo: necessário nos é nascer de novo. Então, esses ensinamentos aqui já estão de cara. Vamos continuar lendo o primeiro subtópico. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que pode Deus operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo, a comunhão plena com o Pai Celeste. Porque ele colocou que o interior do ser humano sendo transformado,
é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Porque quando esse homem interior ele é transformado, a salvação em Cristo gera em nós um novo ser, uma nova criatura. Aí sim, as pessoas vão ver a diferença na minha e na sua vida. Vão olhar para mim e para vocês e dizer, rapaz, quem era fulano? Quem era cicrano? Por quê? Porque a transformação, ela faz isso, não é? É nítido. É outra coisa, você não precisa estar dizendo que mudou, que... Não. Provérbio diz, os teus lábios não te louvem, mas o do estrangeiro. As pessoas vão ver, elas mesmo vão ser divulgadoras, vão fazer o marketing para você. Se você for transformado interiormente, acabou-se. As suas atitudes, o seu comportamento, o seu agir, a maneira de falar, tudo vai ser transformado na sua vida, vai ser impactado. Então, as pessoas automaticamente vão perceber isso. Então, nesse primeiro subtópico, nós já aprendemos isso aqui. Vamos ao subtópico 2? Diz assim, nascido de Deus. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz isso. Então, isso implica pela fé. Não é? O ato de nascer de novo, nascer de Deus, isso implica aceitação pela fé. Por quê? Efésios 2:8 diz isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a única coisa que pode transformar o ser humano é Cristo, é Deus, o Espírito Santo, pela palavra, se ele crer. Se ele não crer, é impossível. É impossível. Vamos lá. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança. Por que é o auge da bem-aventurança? Porque quando você é transformado aqui, acontece esse auge na nossa vida. Porque cumpre-se o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Né? Assim que, se alguém está em Cristo, preste atenção. O texto não diz se alguém está na igreja. Está vendo que o processo da transformação é importante? Porque quando há transformação, se alguém está em Cristo, transformação. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode ter 10 anos de crente, 10 anos que você está na igreja. Se você não for, não tiver o seu interior transformado, você não é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, não é na igreja, não é no manancial, não. Pare com isso. Se alguém está em Cristo, né? Então, é por isso que nós vemos muitas pessoas na igreja, mas as atitudes não condizem com aquela pessoa que está em Cristo. Certo? Subtópico 3. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Eu quero abrir um parênteses aqui, certo? Eu quero abrir um parênteses aqui, porque, preste atenção, a lição está dizendo o seguinte, que o batismo em água, não é isso? O batismo em águas só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. E você está em casa acompanhando, a tua lição deve estar dizendo a mesma coisa, com certeza. Então eu quero que você preste atenção para alguns pontos aqui que eu notei, para que a gente não passe despercebido isso aqui. Né? Esqueça isso aqui que foi dito. Nós não somos batizados para sermos salvos. Nós nos batizamos porque fomos salvos por Cristo. Entendeu? O batismo em água não salva ninguém. Ao contrário do que está dito aqui. Lembre-se, nós somos pessoas imperfeitas. Nós cometemos erros. Certo? Isso aqui foi um erro de digitação. Né? Agora, preste atenção. Se você tem condições, preenche todos os requisitos para se batizar, por que você não se batiza? Aliás, eu quero lembrar você que entre as duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja, não é? Qual foi as duas ordenanças? O batismo e a ceia. O batismo e a ceia. E só pode tomar a Santa Ceia quem é batizado. E olha o que Jesus disse acerca da ceia. Olha só. Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 e 54.
Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, o pão, e não beber do seu sangue, o suco da uva, não tereis vida em vós mesmos. É um morto. Olha só, espiritualmente. Tem mais. Quem come a minha carne, o pão da ceia, e bebe o meu sangue, o suco da uva, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo como é importante você participar da ceia? Então, se você tem todos os requisitos, preenche todos os requisitos para se batizar, por que você não se batiza, meu irmão? Olha só o que Jesus disse em Marcos 16, o 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, você não é salvo porque é batizado, entenda isso. Você é salvo por crer. Quem crê e for batizado será salvo. Olha só, quem não crê será condenado. Ele não diz que quem não for batizado será condenado. Mas se você preenche todos os requisitos, nós conhecemos pessoas que preenchem todos os requisitos e não querem se batizar. Você não tem vida em você mesmo, você não vai fazer parte da Santa Ceia, que é um momento de comunhão com Cristo e com a igreja. Então é importante que você se batize. Mas o batismo não salva ninguém. Agora, de forma geral, as igrejas evangélicas, elas não batizam criança, porque a palavra de Deus diz que Jesus não foi, quando criança, batizado, ele foi apresentado. Isso aconteceu quando Jesus tinha 30 anos. E aí, certa vez, talvez essa pergunta surja aí onde você está, alguém me perguntou: pastor, mas eu não queria me batizar agora, Jesus não só se batizou com 30 anos? E o que me impede de eu também me batizar quando tiver com 20, 25? Eu disse: meu filho, escuta uma coisa. O batismo de Jesus, ao contrário do nosso, não era um momento de adesão ao projeto de Deus. Aliás, ele era o próprio Deus encarnado. Não é? O batismo de Jesus foi um momento de revelação de Jesus como enviado de Deus para a redenção da humanidade. Outra coisa, Lucas 3:21 diz assim, e aconteceu que como todo o povo se batizava, ou seja, Jesus foi batizado quando todo o povo estava se batizando, ele aproveitou e foi também. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, o batismo ele não salva ninguém, mas é importante, porque você, após ser batizado, você é membro da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você vai participar da Santa Ceia, que é outra ordenança. Então, olha, o batismo e a ceia são as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Mas o batismo também é uma demonstração exterior daquilo que está no interior. Na imersão morre a velha criatura e quando sobe a nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, disse assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Presta atenção aqui numa coisa. Não adianta se batizar como a gente vê muito hoje, não. Só para ir tomar um banho de piscina, um banho de rio, meu irmão. Batismo é convicção. Batismo é mudança de vida. Batismo é o ser interior ter sido transformado por Jesus. Se não está transformado, se não tem segurança daquilo que quer seguir com Cristo, faz o seguinte, espera mais um pouco, participa, se aprofunda no discipulado, né? Nós temos aí a turma de discipulado que está aí começando a jornada ao longo de alguns meses. Então, se dedica ao estudo lá do discipulado, se firma realmente, deixa Jesus transformar o teu ser interior, para que quando você descer as águas, não ser só mais um banho, não é? Se você nascer realmente, você mostrar para todo mundo que está ali que a velha criatura morreu e uma nova criatura em Cristo ressurgiu. Isso é muito glorioso, irmãos, não é? Outra coisa aqui, Tito capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda essa questão do batismo. Então, continuando aqui na lição, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Senhor e Salvador. Deixa eu falar uma coisinha aqui, vamos aprender uma coisinha aqui, trazer uma aplicação para a nossa vida. Quando você aceita Jesus, quando eu aceitei Jesus, quando nós aceitamos Jesus, foi como Ele como nosso Senhor e Salvador. Porque hoje em dia, sabe o que está acontecendo? As pessoas só querem Ele como Salvador. Não querem mais Jesus como Senhor. Porque se eu tenho Jesus como Senhor, é Ele quem domina a minha vida. Não é? Não é como a gente vê hoje aqui não. Aqui não, aqui que eu digo na terra, aqui onde nós estamos, né? A gente encontra isso no nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa família, na nossa casa. Por isso que eu digo aqui, né? Não estou me referindo diretamente à igreja, escute, né? Mas é isso que nós estamos, eu que mando na minha vida. Então Jesus não é Senhor e Salvador da sua vida. Ele é só seu Salvador. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus só é Salvador daquele quem Ele é Senhor da vida. Então, se Jesus não é o teu Senhor, Ele não é o teu Salvador. Desculpa dizer isso, tá? Mas isso é uma realidade dura e crua. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavagem, né, regeneradora e renovadora do Espírito Santo, que nós lemos, né? Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. É uma coisa maravilhosa. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você está decidido, né, no primeiro amor. É por isso que tem que aproveitar essa fase do primeiro amor e discipular essa turma, ouvir de cada um a profissão de fé, ver a convicção, ver se os caras é assíduo, né, realmente às aulas de discipulado, para batizar essa turma com convicção, para ser uma nova criatura, para ser instrumentos usados por Deus aí na terra. Hoje eu vi um áudio excelente do presbítero Daniel sobre os dons de Cristo, os dons do Espírito, né? Que dizia que a cada um ele deu um dom ou dons. Então, assim, quando Deus te chama e te prepara para o batismo, para descer as águas e nascer uma nova criatura, é porque Ele já te deu dom ou dons para ser usado na igreja e para a igreja. O dom não é para trazer benefício nenhum para você, certo? Subtópico 4, vamos lá, subtópico 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Olha só. Então quem é que opera o novo nascimento? O Espírito Santo. Eu posso falar aqui 10 horas para você. Você vai ouvir, pode até elogiar ou criticar, mas não vai mudar a tua vida. Quem vai mudar lá no teu ser é o Espírito Santo. E João 16:8 diz isso. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então é o Espírito Santo que faz essa obra de transformar, de convencer o homem, de pegar o homem no lamaçal do pecado, com lama até o pescoço, e faz dele uma nova criatura. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Olha só. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma. Olha só, isso aqui contextualiza com o que diz Hebreus 4:12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, olha só, na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, olha só como é maravilhoso essa ação regeneradora. O pecador vem à igreja ou em qualquer canto, ele escuta a palavra, o Espírito Santo, pela palavra, leva lá na divisão da alma e do espírito, essa pessoa se rende a Cristo e nasce uma nova criatura. Isso é uma maravilha de Deus. Aí diz assim, somente a partir dessa adesão, né, dessa ação sobrenatural em nossa alma, é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, certo? E eu quero frisar aqui outro ensinamento para a gente. Hoje existem muitas pessoas, né, convencidas e não convertidas, certo? Então fica aí esse ensinamento, a genuína conversão.
né? Porque a genuína conversão, nós vamos ver aqui à frente, ela traz mudança de vida, né? Quem mentia não vive mais na prática do pecado, quem roubava não anda mais na prática do roubo, quem enganava não anda mais na prática do engano, quem se prostituía não anda mais na prática da prostituição, quem bebia, fumava, era viciado em jogos, não anda mais nessas práticas. Então a conversão genuína, ela traz isso, para mim e para a sua vida, certo? Tópico 2. Vamos falar sobre agora a justificação do homem. Primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam. Guarde isso aí. Não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícias. Nossas obras são consideradas trapos de imundícias. Quem vai dizer isso é Isaías 64:6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, né? Perante o juiz, é o justo juiz, não erra, né? A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, certo? Então, vamos aprender algumas coisinhas aqui. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Primeiro, a salvação não é mérito das minhas obras, né? Eu estou cansado de ouvir, de vez em quando, né, essas coisas, de que as nossas obras são importantes, porque... Não, escute uma coisa, você que vai ouvir esse áudio, você que é membro da Manancial Ágape, pelo amor de Deus, quando você escutar isso, você escute, porque você tem, graças a Deus, a audição, mas deleta, tá? Deleta da tua mente. A salvação não é mérito das minhas obras, a salvação é mérito da obra de Cristo na cruz do Calvário. Entenda isso, né? Então, nós, por mais que eu faça, ele não bebe, ele não fuma, ele ajuda as pessoas, ele dá esmola, isso não salva nem me justifica diante de Deus, certo? Não salva. Eu preciso aceitar esse Jesus, ter o meu ser transformado para poder ser justificado, né? Para poder ser justificado, certo? E ser salvo. Então vamos lá. Subtópico 2. A maravilhosa doutrina da justificação. E aí a gente vai ver esse termo aí de justificados, né? Nós vamos ver agora. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. O que é anistia? Perdão amplo, né? Um perdão amplo. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica. Ou seja, o que é que a lição está nos ensinando? Está nos ensinando acerca da justificação. E aí, é importante essa justificação, porque Paulo disse lá em Romanos, capítulo 5, verso 2, que nós fomos justificados pela fé, e agora temos paz com Deus, né, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Então, assim, a única coisa que pode justificar o homem e lhe dar a salvação é Cristo, certo? Por mais que eu faça boas obras, isso não é capaz de me justificar e de me salvar, não é? Mas o preço que foi pago, aí sim, justifica e nos garante a salvação. Que preço foi esse? 1 Coríntios 6:20 diz, porque foste comprado por bom preço. Olha só. E que preço é esse, pastor? Bom, 1 Pedro 1:18 e 19 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro. Olha só, ele coloca prata e ouro como coisas corruptíveis, né? Que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, aí sim, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós, é ele quem nos justifica.
É Ele quem nos coloca diante de Deus justificado. E o que é justificado? Declarado justo. Por isso que a lição está dizendo, Ele muda por completo a nossa situação jurídica. Entende isso aqui? Qual era a nossa situação? Eu, você, nós, que não nascemos em berço evangélico, nós estamos na fila da condenação. Entende isso aqui? O que é ser justificado, declarado justo? Aquele que vivia a vida mundana. Nós estávamos na fila da condenação e lá na frente, não muito distante, uma placa dizendo Lago de Fogo e Enxofre. A verdade é essa. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele olhou assim e disse, rapaz, pastor Francinaldo não merece não, mas tira ele dessa fila. Vou botar ele aqui na fila de justificado, ou seja, não deve mais nada. É ele, irmão, que faz. Foi ele que quis assim. Não é? Ele fez isso comigo e contigo. Então agora nós somos declarados justos. Este é completamente perdoado de seus pecados e inteiramente apagados. Olha que coisa tremenda isso aqui. E a referência que tem aqui é Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha só, Cristo quando morre na cruz do Calvário, não é? Ele nos justifica, não é? Nos dá a salvação e nos justifica, ou seja, você é declarado justo. Existia uma dívida que você não poderia pagar, certo? Mas agora o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele pagou essa dívida. E quem vai dizer isso? Colossenses 2,14, olha só. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, existia uma dívida, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou na cruz, louvado seja Deus. Então tudo aquilo que eu e você devia e que não tínhamos condições de pagar, foi pago pelo sangue de Cristo. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ainda Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 24, diz assim, sendo, pois, justificados gratuitamente, olha que coisa tremenda, gratuitamente pela sua graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando ele coloca aqui no texto, né, que agora ele muda a nossa situação jurídica e que Deus esquece os pecados que nós cometemos, o mundo vai lembrar. O vizinho vai lembrar que você era um desordeiro, que você era um usuário de droga, que você era um cachaceiro, né? E muitas das vezes ele diz, quem mudou nada, não dou 2 meses, não dou 3 meses, não, há poder no sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado tem poder. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, verso 33, disse assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Eu, você, nós e a todos quantos receberem Cristo como Senhor e Salvador, serão justificados, a dívida perdoadas, e o nosso status muda de condenado para justificado, louvado seja Deus. Amém? Então, diz assim o subtópico 3, o novo homem é justo. Preste atenção, nós estávamos na fila de condenados, Cristo nos tirou, nos colocou na fila de justos, não deve nada. E o subtópico 3 diz, o novo homem é justo. Tá? A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. O mundo vai lembrar e vai nos inflamar, né? Vai nos magoar. Mas Deus não, diante de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus, você é declarado justo, né? Como se não tivesse mais pecado e não tivesse cometido injustiça nenhuma. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. E preste atenção aqui nesse detalhe de justo, para a gente começar o tópico 3.
Se agora o novo homem, a nova criatura é justo, então assim, eu e você devemos ser justos. Justo com as pessoas, justo nas nossas atitudes. Quer ver um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente aprender na prática, trazer uma aplicação para nós. Você não é nova criatura? Você não é justo? Então compre e pague, meu irmão. Não passe cheque sem fundo, não. Isso é negócio de cambalacho. Isso é negócio de crente de justo, não. Isso é negócio de quem não teve o interior transformado. Certo? Você que gosta de puxar o tapete dos outros, não faça isso não. Você não é um cristão justo. Um cristão justo, ele não fica falando de porteiro ou pastor, não. Não. Se juntando em grupinho para tomar café e falar mal dos outros. Não, isso não é atitude de crente justo, não. Olha só, você está indo para o mercadinho com teu filho, com a tua filha, e alguém puxa o celular do bolso e cai uma nota lá de 10 reais, de 20 reais. Você vê, não diz nada, pega e bota no bolso. Você acha que isso é uma atitude de um justo? De alguém que teve o ser transformado? Ou será que precisamos ouvir o que Jesus disse a Nicodemo? É necessário a gente nascer de novo. Então, existem várias atitudes no nosso dia a dia, do justo. Se você trabalha em uma empresa que você tem 1 hora de intervalo, olha só, e você todo dia, aqui e acolá, tira 1h30 por debaixo dos panos, você acha que isso é uma atitude de um cristão justo? Não é. Isso é uma atitude de quem é filho das trevas, certo? E nós não podemos ter esse status no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso falar. Seja justo com as pessoas. Você não gosta de ser perdoado, então aprenda a perdoar as pessoas também, seja justo. Você não gosta de ser amado, de ser abraçado, então aprenda a amar e abraçar as pessoas, Você não gosta que as pessoas te ajudem na necessidade, então seja justo, aprenda a ajudar os outros também, meu irmão, Você não gosta que quando alguém estende a mão para você e te levanta porque tu está fraco, está cambaleando, então seja justo, aprenda com Jesus, estenda a mão também para o próximo, aprenda a levantar ele também, louvado seja Deus. Eu não vou falar mais, porque senão a gente vai ficar a noite aqui falando. Mas a gente já tem uma ideia aí do que esse texto, esse segundo tópico sobre essa questão de ser justo, traz para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para o terceiro tópico, para a gente estar quase finalizando já. Viu? Terceiro tópico. Eita! Esse terceiro tópico vai falar sobre a santificação. A santificação do novo homem. Preste atenção. Eu estava no lamaçal do pecado, na fila de condenado. Jesus morre na cruz, me tirou da fila de condenado, me colocou na fila de justo. E eu preciso agora, certo? Ter uma vida de santificação. E eu vou trazer aqui alguns versículos para que você note aí, porque eu sei que você gosta de notar, Principalmente esse pessoal da Assembleia de Deus Manancial Ágape, é um pessoal, glória a Deus, que gosta de aprender, e gosta de notar os versículos. Então veja só, o novo homem tem que ter uma vida de santificação. Mas por quê? Primeiro, por que você tem que ter a vida de santificação? Eu tenho que ter uma vida de santificação. Primeiro, porque 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, por que eu devo ser santo? Porque Jesus a vontade de Deus é que você seja santo. Por que, pastor, eu devo ser santo? Ter uma vida de santificação. Bom, Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você aceitou Jesus e pretende ver Deus um dia, você tem que seguir a santificação, porque senão você não vai ver, você não vai chegar lá, certo? E preste atenção. A conversão, ela tira, olha, o globo, do mundo, do globo Terra. A conversão, ela tira o homem do mundo. A conversão. E a santificação, ela tira o mundo de dentro do homem. Então, muitas das vezes as pessoas se convertem, mas ainda ficam, tem alguns, como diz, numa linguagem bem rasteira, bem popular, ficam com alguns carrapichos, E quem vai limpar esses carrapichos? O Espírito Santo. Como? Através do processo de santificação. Certo? Agora, o que é santificar? O que é
ter uma vida de santificação. O que é ser santo? Bom, santificar, o dicionário diz que é tornar santo, ou seja, separado, né? É a graça que nos santifica. O que é santificar? Pôr no caminho da salvação, separado. Você estava no caminho do pecado, né? Da destruição, né? Do inferno, na verdade é essa, né? E aí Jesus agora te santificou, te colocou no caminho da verdade. É por isso que Jesus disse assim, João 17:17, santifica-os na tua verdade, ou seja, põe eles, meu Pai, no caminho da verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificar é tornar santo, é pôr no caminho, certo? Mas a santificação, ela é posicional, não é? Por que ela é posicional? Porque quando eu aceito Jesus, a minha posição, ela muda. Eu estava na fila de condenado, não é? Com a placa não muito distante de mim, com o nome Lago de Fogo e Enxofre, né? E a santificação, que depois do processo, né, de conversão, eu fui agora separado, né? Ser santo é ser separado. Tanto é que na promessa que Deus fez a Manoá e a sua esposa acerca de Sansão, Deus disse assim, ele é nazireu, separado e consagrado desde o ventre da sua mãe. Então Sansão, ele era separado por Deus desde o ventre da mãe, né? Quando você aceita Jesus, você recebe a santificação por posicionado, né? Posicional, a santificação posicional, ou seja, a tua posição mudou. Então agora você é separado. Mas existe também a santificação progressiva, que é o primeiro tópico fala sobre a santificação como posicionamento, né? E a segunda fala a santificação como processo, ou seja, a santificação ela também é progressiva, ou seja, ontem, né? Tem um ontem, um hoje e amanhã. Então hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Então ela é progressiva, essa santificação. Por quê? Porque é dia após dia. E quem faz isso? O Espírito Santo. Agora escuta uma coisa, essa santificação progressiva tem que existir um processo chamado sinergia. O que é sinergia? O dicionário diz que sinergia é uma ação simultânea, um esforço coletivo, uma cooperação. Então, subentende-se de que o processo de santificação progressivo, dia após dia, o Espírito Santo está lá para nos santificar, mas precisa da minha cooperação. Eu preciso reconhecer e declarar que tenho que ser santo. Eu preciso, certo? Então, se eu não sentir essa necessidade dentro de mim, o Espírito Santo não vai me santificar sem eu querer não, certo? Vamos lá, rapidinho no subtópico 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem um processo de santificação, tá vendo? Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, 1 Coríntios 11:1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida, né? 1 Tessalonicenses 4:3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, Apocalipse 21:8. Então, esse processo de santificação é muito importante na nossa vida, não é? Até porque o próprio Deus também pediu, ordenou, né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, Deus disse, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, né? Se nós pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, se pecarmos, né? Isso não é aquele pecado espontâneo, né? Como diz, por exemplo, 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha qual é a recomendação. Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Esse se é aquilo, não é aquele espontâneo, voluntário. É se acontecer, é um deslize, é um vacilo que quando eu e você dá. Certo? Aí sim. Porque aquele que peca espontâneo, voluntariamente, sabendo, né, e peca, olha o que é a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 26 diz.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício de Cristo para essa pessoa é em vão, porque é voluntário. Ele peca, ele trai, por exemplo, ele trai a esposa, se reconcilia, Deus perdoa, ele trai de novo, se reconcilia, Deus perdoa, ele trai de novo. Então assim, não tem mais o que fazer, certo? Então vamos para a conclusão, para a gente encerrar, agradecendo a Deus desde já por essa rica oportunidade, né? Por essas 13 lições. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Se nós os redimimos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Essa questão da glorificação, que foi falada muito pouca na própria lição, isso aí já é a santificação na plenitude, né? Quando a igreja for arrebatada, é o momento da glorificação. Então, é o cristão, eu, você, nós, já no estado perfeito, né? Onde o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, né? No sentido literal, de nos tentar, de nos afastar da presença de Deus. Que essa aula possa ter sido bênção para a sua vida, né? Acredito que durante essas 13 lições, foram lições de bastante ensinamento para nós, professores, né? Que não só tem eu, né? Nós temos aqui, eu acho que uma média, no geral, de uns 10 professores, mas que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas e a vida de vocês, porque não existe aluno sem professor e professor sem aluno. Mais uma vez agradecemos a oportunidade e a confiança do nosso pastor presidente, pastor Alexandre Moraes, e fica a dica já, a nova lição aqui, como eu falei no começo, se você não recebeu, vai estar recebendo, esteja orando por nós, professores, para que Deus derrame da sua unção e graça, mais conhecimento e sabedoria, para que a gente possa transmitir um conteúdo com excelente aplicação pessoal para a nossa vida, e que a nossa vida seja edificada por Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu oro e desejo. Amém.